Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana, ok? Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente continua a falar do nosso capítulo 2, que é o capítulo que trata aqui dos conceitos básicos de cinemática e também trata do movimento uniforme. Na aula passada, a gente falou dos conceitos introdutórios, conceitos de movimento e repouso, de deslocamento escalar e de velocidade, tá certo? Mais precisamente da nossa velocidade média. Tanto que a gente chegou nessa equaçãozinha aqui, ó, certo? A gente chegou nessa equaçãozinha aqui, que é a equação da velocidade média, que significa o quê? O deslocamento escalar sofrido pelo móvel em função do tempo. Então, hoje a gente começa a falar do movimento uniforme, ok? Que é esse movimento uniforme? Pessoal, como o nome aqui já está dizendo, eu vou ter que ter alguma coisa uniforme, não é? E o que é uma coisa uniforme? É uma coisa que não varia. Então, no nosso movimento uniforme, vai ter que existir lá alguma característica dele que não pode variar. Movimento uniforme, pessoal, a gente tem basicamente dois tipos de movimento uniforme que a gente estuda aqui na física. A gente estuda o movimento retilíneo uniforme, que é esse movimento que a gente passa a estudar hoje, e a gente tem o movimento circular uniforme, que a gente estuda lá nos movimentos circulares dentro da cinemática vetorial, tá certo? Então, para a aula de hoje, a gente vê o nosso movimento retilíneo uniforme. E aí, pessoal, o nome movimento retilíneo já dá a ideia que a gente vai se mover em linha reta. Então, nós vamos estudar um movimento que ocorre em linha reta. E esse termo uniforme significa o quê? Como eu já falei, vai ter que ter uma grandeza que não pode variar. E que grandeza é essa, professor? É a velocidade escalar, né? É a velocidade, melhor dizendo, é a velocidade instantânea constante. Então, essa velocidade instantânea constante, né? Essa velocidade instantânea, melhor dizendo, ela vai ser constante, ela não pode variar. Então, qual é a característica do movimento uniforme que é constante? É a velocidade. Um móvel que descreve um movimento uniforme, ele vai viajar sempre com velocidade constante, tá certo? Então, a velocidade dele em qualquer instante é igual à velocidade escalar média. Por que a velocidade instantânea dele vai ser igual à velocidade escalar média? Vamos fazer um raciocínio lógico bem rápido, pessoal. Suponhamos que ao longo do ano você tire 6, aí no outro mês você tira 8, no outro mês você tira 7, no outro mês você tira 8 novamente. Isso em física. Como é que eu calculo a média dessas notas? Alguém pode me dizer? Como é que eu calculo média de notas? Soma tudo e divide por 2. Hum? Não, a divisão é... Soma tudo e divide pela quantidade de valores. Ah, é, Pronto, isso, é pronto. média. Eu somo tudo e divido pela quantidade de valores. Pronto. Agora vamos... ao longo da média, nesse caso aí, quando eu tiro a média, vai ter mês que eu tirei uma nota menor do que a minha média, claro, e vai ter mês que eu tirei uma nota maior do que a média. Tá certo? Concordam comigo? Por exemplo, se eu tirar 6, 6 e 8, 8, a minha média vai dar 7. Tá certo? 6 mais 6, 12. 8 mais 8, 16. Somando tudo, vai dar 28. Dividido para 4, dá 7. Então, tiveram meses que eu tirei 6, tirei abaixo da média. Tiveram meses que eu tirei 8, tirei acima da média. Agora, o que aconteceria se todo mês eu tirasse a mesma nota? 8, 8, 8 e 8. Qual seria a minha média? 8. 8. Seria 8. Isso, seria 8. Então, nesse caso, a nota em qualquer mês seria igual à minha média. É isso que ocorre aqui no movimento uniforme.
a velocidade em qualquer instante vai ser igual à velocidade escalar média. Por quê? Porque ela não vai variar em nenhum momento. Tá certo? Então, pessoal, aqui a gente tem essa relaçãozinha. Ó. A minha velocidade do meu móvel ela vai ser igual à própria velocidade média. E a velocidade média do meu móvel é quem? É ΔS sobre ΔT. Então, quando você for resolver problemas que no enunciado do problema já vai lhe dizer que o móvel viaja com velocidade constante ou que o móvel descreve um movimento retilíneo uniforme, como é que eu calculo a velocidade desse móvel, professor? Você vai fazer simplesmente ΔS sobre ΔT, ok? Deslocamento escalar em função do tempo. Professor, mas esse movimento ele é muito complicado. Esse movimento ele é complicado, eu não consigo. Onde é que a gente tem um movimento como esse? Pessoal, no movimento uniforme, eu posso dar como exemplo os ponteiros de um relógio. Ponteiros de um relógio, se a gente desprezar o atraso de um relógio, que é praticamente zero, a gente tem que cada ponteiro descreve uma volta no mesmo intervalo de tempo. Então, ele descreve um movimento uniforme. Claro, não vai ser um movimento retilíneo. Lá, os ponteiros descrevem um movimento circular, mas é uniforme. No nosso dia a dia, pessoal, esse movimento ele se dá em pequenos intervalos de tempo. Então, imagine que você vai aí num trajeto qualquer, que você vai numa moto ou num carro que dê para que tenha aquele reloginho, né, que a gente chama de velocímetro, que é o medidor de velocidade. Então, imagine que você vai viajando aí numa moto e aí, de repente, você olha lá para o ponteiro, lá para o velocímetro, e ele está marcando lá 70 km por hora. Se você continuar olhando, enquanto aquele velocímetro continuar marcando os mesmos 70 km por hora, se você estiver viajando em linha reta, você estará descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Claro, vai aparecer uma subidinha, ou então você vai acelerar um pouco mais e ela vai aumentar a velocidade. Esse movimento a gente não consegue manter ele por muito tempo, porque sempre aparecem fatores que interferem na velocidade do móvel. Então, por isso que ele ocorre em intervalos de tempo pequeno, ok? Mas atenção, é muito cobrado no Enem essa questão aqui de movimento uniforme, ok? Bem, com relação à velocidade do móvel, pessoal, e ao sentido do seu movimento, porque a velocidade do móvel, vamos lembrar que o sinal da velocidade do móvel, ele vai determinar se o móvel viaja na mesma direção, certo? No mesmo sentido da trajetória, ou no sentido adotado, ou no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Esse movimento ele pode ser classificado, pessoal, em progressivo ou retrógrado. Quando é que o movimento de um móvel ele será progressivo? O movimento de um móvel será considerado progressivo quando esse móvel viaja no mesmo sentido da trajetória. Então vamos olhar aqui para essa figurinha. Ó. Eu tenho aqui a trajetória sendo indicada por essa seta. E aí a gente vê que o móvel, ele também, o carrinho aqui, se movimenta no mesmo sentido adotado para a trajetória. Então, nesse caso aqui, pessoal, a velocidade dele vai ser positiva. Eu vou ter aqui, olha, uma velocidade maior que zero. O que é que significa isso aqui? Uma velocidade positiva. Então, toda vez que você vê, né, toda vez que você for trabalhar com um problema físico que envolva velocidade, se a velocidade que lhe for dada for positiva, ou se a questão lhe disser que o móvel viaja no mesmo sentido adotado para a trajetória, então você vai usar a velocidade positiva. Agora veja essa outra situação aqui. Eu tenho
a trajetória novamente para a direita, só que o veículo aqui, o carrinho, ele viaja no sentido contrário. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai sempre utilizar o valor da velocidade negativa. Então, quando vocês virem lá, num problema qualquer de física, um móvel viaja com velocidade menos 80 km por hora. Aí você imagina assim, se você for fazer uma analogia, por exemplo, à temperatura, uma temperatura de menos 10 graus Celsius é uma temperatura muito fria, né? Abaixo de zero. No caso da velocidade, não. Quando eu digo que um móvel viaja a uma velocidade menos 80 graus Celsius, ora, agora eu lasquei 1 grau Celsius na velocidade. Quando eu digo que um móvel viaja a uma velocidade menos 80 km por hora, significa dizer o quê? Que o móvel viaja a 80 km por hora, só que no sentido contrário ao da trajetória. Vamos relembrar a aula passada. Na aula passada, eu falei para vocês que a BR aqui, que liga o litoral piauiense ao sul do estado, ela tem a origem em Luiz Correia. Então, o sentido adotado para a trajetória, ela é Luiz Correia ao sul do estado. Então, imagine que no final de semana eu vá à praia. Quando eu vou daqui para Parnaíba, eu estou me movimentando no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então, para critérios de cálculo, se a gente fosse trabalhar num problema desse, quando eu viajo a 80 km por hora, daqui para Parnaíba, né, daqui em sentido a Parnaíba, eu colocaria que eu estaria me movimentando a menos 80 km por hora. Está dando para entender aí a situação? Quando eu venho de Parnaíba para cá, aí eu já estarei viajando no sentido correto, né, no sentido adotado para a trajetória. Aí a minha velocidade eu trabalho com ela positiva. Deu para entender, pessoal, o que é que significa o sinal? Velocidade negativa e velocidade positiva. Então, não vão pensar que se eu vou lá a menos 80, eu vou me arrastando de tal ponto que até uma lesma passa por mim, não. Esse sinal de menos está apenas representando o tal do sentido do movimento. Ok? Então, aqui, quando eu tiver essa situação de viajar contrária à trajetória, eu vou dizer que o meu movimento ele é retrógrado. Tá certo? O meu movimento é retrógrado. Quando é que vai ser retrógrado? Quando ele move-se no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então, move-se no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Nas duas situações, pessoal, é o seguinte, movimento progressivo, a velocidade vai ser positiva e o deslocamento escalar também vai ser positivo. Tá certo? Quando eu fizer o meu deslocamento escalar, eu vou sair sempre de uma posição menor para uma posição maior. No caso do movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Lógico, se a velocidade é negativa, o meu deslocamento escalar também vai ser negativo. Eu vou sempre sair de uma posição maior para uma posição menor. Exemplo, eu saio de Piracuruca, a gente está por volta do quilômetro 140. E quando eu estiver quando eu chegar em Parnaíba, eu vou estar lá por volta do quilômetro 20, por aí assim. Ok? Então eu saio do quilômetro 140, chego ao quilômetro 20. Então meu deslocamento escalar foi de menos 120. Ok? Bem, e aí aqui, pessoal, eu tenho o gráfico da velocidade. Quando o movimento é progressivo, pessoal, a velocidade no movimento uniforme, ela tem que ser o quê? Constante. Como é que eu represento o gráfico de uma constante num gráfico XY? Num gráfico XY, pessoal, imagina que eu tenho aqui, ó, o gráficozinho. Deixa eu desenhar aqui um gráficozinho, ó. Imagina que eu tenho aqui um gráfico, um eixozinho cartesiano, X, vamos lá para a matemática, né? Isso aqui a gente vê muito lá na matemática, do infantil 3, um gráfico XY. Só que lá em cima a gente usa o Y, animal. Então, XY. Isso, agora sim, agora eu acertei. Pessoal, imagine que eu quero representar
A minha velocidade ela não tem que ser constante? Então imagina que eu queira representar um 3. Um 3. Vamos supor que eu diga que eu quero representar nesse gráfico aqui um 3. Então eu coloco aqui o 3. Para qualquer x, o meu y vai ser sempre 3. Então, para qualquer x que eu colocar aqui, ó, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, né? Para qualquer valor, o meu y vai ser sempre 3. Eu tenho uma função lá qualquer. Então, pessoal, nesse caso aqui, como é que fica esse meu gráfico? Vai ser só uma reta, porque para qualquer ponto, eu vou desenhar aqui ó, os pontinhos. Vai ser 1, 3, vai ser 2, 3, 3, 3 e assim por diante. Ou seja, eu vou ter aqui ó, uma reta que vai ser paralela aqui ao eixo x. Então, no nosso caso, a velocidade ela vai ser representada por uma reta como essa. E aí, você vai ter que atentar apenas para o seguinte. Eu tenho aqui ó, o eixo da velocidade, aqui está pequeno, mas vocês dão um zoom aí na tela, ok? E aqui eu tenho o eixo do tempo. Esse meu gráfico aqui a gente chama de velocidade em função do tempo. A velocidade, se ela for positiva, né, se for maior que zero, ela vai aparecer acima do eixo do tempo. Porque sobre o eixo do tempo, o valor da velocidade é zero. Então, eu vou aparecer aqui em cima. Se o movimento for retrógrado, né, com a velocidade negativa, ora, onde é que está a parte negativa da minha velocidade? Abaixo do zero. O zero é aqui, ó. Então, ela vai aparecer aqui embaixo. Aqui vai ser menos v. Aqui em cima vai ser mais v. Embaixo vai ser menos v. Sempre uma retazinha paralela ao eixo do tempo. Ok? Tudo bem essa questão do gráfico? Exemplo, se eu me movimentar daqui para Parnaíba, eu me movimento com velocidade negativa. Então, se eu fosse representar um gráfico, seria assim, ó, menos o valor da minha velocidade. No caso aqui, 80. Se fosse de lá para cá, iria aparecer aqui em cima, ó, 80 positivo. Claro, isso aqui é só um exemplo. Ok? Bem, e aí, pessoal, a gente vem para a nossa primeira equação de apelidos, né? Que é a famosa equação do sorvete. Equação do sorvete, tá certo? Não gosto muito desse nome não, mas tem aluno que gosta, que fixa. Pessoal, é o seguinte, imagina que eu estou aqui, ó, eu estou aqui sobre uma trajetória qualquer. Imagina que eu estou sobre essa trajetória. Ok? Vamos lá. Imaginaram? Imagine, então, essa minha posição aqui, eu vou chamar ela de S0. Posição S0. Imagina que depois eu comecei a andar aí feito um doido, perdido. E aí, depois de um determinado tempo, eu estou aqui, ó. Vou só copiar e colar. Pronto, depois de um determinado tempo eu cheguei nessa posição aqui, ó. Ok? Cheguei aí. Essa minha posição é S. Para eu saber que posição é que eu estou depois de um determinado tempo, eu preciso saber de duas coisas. Eu preciso saber de onde eu vim, da posição que eu saí, que no caso é essa aqui, e eu preciso saber o comprimento dessa distância aqui, ó. Essa daqui, ó. Preciso saber, ó, o comprimento dessa distância. Por que eu preciso saber o comprimento dessa distância? Porque isso aí é o quanto eu... Vamos lá? Complete? Caminhei. Pronto, isso aqui é o quanto eu andei. Então, para resolver, pessoal, isso aí é simples. Aqui é... Opa. Posição de onde sair.
E aqui é o quanto? Andei. Ok? Isso aqui é o quanto andei. Beleza. Vamos lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Vamos pegar essa equação. Se a gente pega essa equação, pessoal, V é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos lembrar que ΔS, esse ΔS aqui, ele é o deslocamento escalar. E como é que eu sei qual é o meu deslocamento escalar? É esse ΔS aqui, ó, meu deslocamento escalar. É o quanto eu andei. Como é que eu sei? Ora, eu pego a posição final menos a posição inicial. E essa parte aqui de baixo é quem? Não, mas aí eu coloquei aqui foi ΔS sobre ΔS, ó. ΔS sobre ΔT. E o meu ΔT é quem? É o intervalo de tempo que eu demorei para andar. Então, é o tempo que eu demorei, que eu passei andando. É o tempo final menos o tempo inicial. Para eu não ficar usando ΔT direto, o que é que a gente faz? A gente considera, pessoal, que esse T0, ele é zero. Por que ele é zero? Porque a gente começa a contar o movimento a partir dali. E aí a gente começa a contar a partir de quanto? A partir de zero. Então, quando a gente faz essa manipulaçãozinha, a gente pega essa velocidade e esse termo, aí a gente manipula ela para ficar com essa cara. Ó. S é igual a S0, ou seja, a posição onde eu estou é igual à posição de onde eu saí. Aí eu vou pegar ó, esse tempo aqui e jogar ele para cá. Como ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, mais velocidade vezes o tempo. Então, isso aqui é onde estou. Isso aqui é de onde saí. E esse termo aqui, velocidade vezes o tempo, é o quanto andei. Ok, pessoal? Então, isso é o que significa essa equação. E ela serve para quê? Ela serve para eu calcular a posição onde um móvel vai estar em um determinado tempo t. Para isso, eu vou precisar saber de onde ele saiu. Para isso, eu vou precisar saber qual é a velocidade com que ele anda. E para isso, eu vou saber, claro, o tempo que eu quero saber lá. Então, pessoal, isso aqui se chama função horária. Por que função horária? Primeiro, porque que é uma função. Ela é uma função, pessoal, vocês já viram isso, talvez na matemática lá no 9º ano, se eu não estou enganado, parece que vocês veem. E vão ver agora também direto aqui no 1º ano. Lá na matemática, a gente vê a função com essa carazinha aqui, ó. Y é igual... Eu ganhasse 1 centavo por cada vez que o pessoal liga, só para ouvir meu oi. Bem, então, pessoal, lá na matemática, a gente vê... Vocês estão lembrados? Vocês já viram isso aqui? Que se chama uma funçãozinha do 1º grau. Y é igual a x mais b, onde esse a é uma constante, esse b também é um número constante, e para qualquer valor de x, eu vou ter lá um determinado y, tá certo? Para qualquer valor de x, eu vou ter lá um determinado y. Então, nesse caso, nós temos aqui a nossa função que tem essa mesma cara. Eu não estou vendo aí nada igual. Tá, pessoal. Ó, isso aqui é uma variável e esse x é outra variável. Esse s é uma variável e esse t é outra variável. É variável por quê? Porque o nome já está dizendo, varia, muda. Muda como? À medida que uma muda, a outra também muda. No nosso caso, quem é que muda constantemente? Está mudando direto. No nosso caso, quem muda direto é esse bonitão, o tempo.
O tempo está mudando constantemente. Então, essa função me dá a posição de qualquer móvel em função do tempo. Daí o nome de função horária. Por quê? Porque uma das variáveis é o tempo. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, vamos dizer que eu saí daqui para Parnaíba, né? Saí daqui do quilômetro, posição inicial, quilômetro 140, a uma velocidade de menos 80 km por hora. E aí vamos supor que eu viaje sempre em linha reta e com velocidade constante. Aí eu queira saber em que posição eu estarei depois de 1 hora. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 140, menos V, né? Menos porque eu vou no sentido contrário, adotado para a trajetória, menos 80 vezes 1. Então, 80 vezes 1 é 80, 140 menos 80, 60. Então, isso significa dizer que eu estaria na posição 60 quilômetros depois de 1 hora. Ok? Tudo bem? Outra coisa, pessoal. Essa velocidade, ela é constante, mas ela tem que ser diferente de zero. Por que ela tem que ser diferente de zero? Porque ele está andando no sentido da trajetória. Sim. Primeira palavra, a primeira coisa que você disse foi tudo, porque ele está andando. Você está andando, ele não pode estar com velocidade zero, tá certo? Porque a velocidade ela é a grandeza que me dá a rapidez com que eu mudo de posição. Então, se eu digo que a minha velocidade é zero, é porque eu não estou mudando de posição em relação ao meu referencial. Ok? Tudo bem? Bem, vamos para um exemplo. Na prática, olha, um automóvel passa no quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas. Vou começar logo destacando isso aqui para agilizar. Vamos lá. Um automóvel passa no quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas. Sabendo-se que ele move-se a uma velocidade constante. Opa! Velocidade constante de quanto? 70 km por hora. No sentido adotado para a trajetória. Aí ele quer saber, por último, determine a sua posição às 14h30. Então vamos lá. Vamos entender aqui rapidinho aqui o negócio aqui. Eu tenho aqui uma trajetória, pessoal. Ó, opa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma trajetória. Deixa eu botar ela aqui menorzinha, porque senão vai acabar com tudo. E essa minha trajetória, eu vou colocar ela para a direita. Como eu já falei para vocês, a maioria dos desenhos, a gente coloca sempre para a direita. E aí eu tenho aqui um carro, né? Eu tenho aqui um carrinho. E esse meu carrinho, ele viaja, né? Ele passa no quilômetro o quê? 40, não é? E ele viaja em que sentido? No sentido adotado para a trajetória. Então eu vou colocar o meu carro, vou desenhar aqui o meu carrinho violento aqui. Então pronto, tá aí o meu carrinho. O meu carrinho, no primeiro momento, ele está aqui, ó. Ele vai aqui no quilômetro 40 e ele vai carregado, porque a traseira dele vai bem baixa mesmo aí. Então ele está aqui no quilômetro 40. Ei, professor, Oi. desculpe interromper. O Cícero está falando bem aqui no chat que ele vai ter que sair. Ok, tudo bem. No final da aula eu dou uma olhadinha no chat aí, tá bom? Para ver se algum problema. E aí, pessoal, ele diz que depois lá, às 2h30, ele passa aqui, ó. Ele está aqui nessa posição. Ele não me diz quem é essa posição. Esse meu S aqui tá lindo. Mas entendo aí que é um S, não é um 5 não. Então ele chega ali, ó. Aqui ele passa às 14 horas. E aqui ele passa às 14h30.
Ok? 14 horas, 14h30. E esse bonito aqui, ó, esse termo, sentido adotado para a trajetória, ele me diz se essa velocidade aqui, ó, é positiva ou negativa. Nesse caso, ela é positiva ou é negativa? Positivo. Positiva. Certo. Então, eu vou ter aqui, ó, velocidade positiva. Então, esse bonitão, ele viaja aqui a uma velocidade de 70 quilômetros por hora. Pronto. Então tá aqui o bonito. Ele vai... Vum. Aí depois de meia hora, que é aquele intervalo de tempo ali... Depois de meia hora, que é aquele intervalo de tempo... Ó, esse intervalo de tempo de 14 horas até 14h30, isso aí equivale a 30 minutos. Mas vamos lembrar que como a gente está trabalhando com a unidade horas, e a gente vê que a velocidade aqui, ó, é quilômetros por hora, pessoal, esse meu intervalo de tempo aqui, ele vai ser de 0,5 horas, que é o mesmo que 30 minutos, ok? 0,5 horas. Vamos lembrar, ó, 30 minutos é igual a meia hora. Essa meia hora também, claro, pode ser escrita em forma de fração, ok? Então, pessoal, com isso a gente tem todos os dados. Quais são os dados, professor? Os dados que ele nos deu. Qual é a velocidade com que ele viaja? 70 km por hora, positivo. Qual é a posição de onde ele saiu? 40. Só tem alguém aí com o microfone aberto. E o tempo, pessoal. Eu quero saber qual é a posição dele depois de quanto tempo? Depois de meia hora. Ok? Feito isso aqui, com esses dados, a gente simplesmente pega a equação do sorvete. Onde é que eu vou estar? Eu vou estar, depende de onde foi que eu saí, mais o quanto eu andei, V vezes T. Então, eu vou estar onde? Bem, eu saí do quilômetro 40. E quanto foi que eu andei? Opa, isso, 40. Quanto foi que eu andei? A velocidade lá, ó, 70 vezes o intervalo de tempo de meia hora. Quem é que eu resolvo aqui primeiro mesmo? Que eu não me lembro mais. Multiplicação. É multiplicação, professor. Pronto. Multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação. Eu vou botar esse tracinho, depois não vão dizer que eu estou dividindo, não. Que vai ser uma fração, não. Pelo amor de Deus. Então, vai ficar assim, ó. S é igual a 40. Pessoal, multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por quanto? Por 2. Pronto. Então, isso aí dá 35. E aí, eu vou ter aqui, ó, que a posição vai ser 75 quilômetros. Então, ele vai estar passando lá no quilômetro 75. Moleza, né? Não aplicar uma equaçãozinha como dessa. Então, aquela posição lá que o bonitão vai estar ali, ó. Quilômetro 75. Tudo bem, pessoal? Alguém não entendeu algum processo, algum procedimento aí? Lembrando que aqui ele continua com os mesmos 70 km por hora. Ok? Simples? É simples, só basta achar os dados necessários. Pronto. As questões do Enem sobre esse conteúdo, é claro, o enunciado não é idêntico a esse. Ele, na verdade, ele dá um enunciado maior, ele apenas dá um enunciado confuso. Mas você tem que aplicar essa equaçãozinha às vezes. Aí, um segundo exemplo aqui. Se no exemplo anterior o automóvel se movesse no sentido contrário ao da trajetória,
Opa! Aqui, como é aqui? Se movesse aqui no sentido... Cadê? Se movesse no sentido contrário ao da trajetória. Sentido contrário ao da trajetória significa o que mesmo? Que vai estar, a velocidade dele vai estar negativa. Pronto, velocidade negativa. É isso aqui que significa se mover no sentido contrário ao da trajetória. Então eu vou só pegar aqui, ó. Não vou mais retirar, não precisa mais retirar os dados, eles já estão retirados aqui. Colocar ele aqui, ok? Coloquei ele aí. O que é que vai mudar nesse dado aqui mesmo, nesses dados? Qual é a única coisa que muda aí? 70 vai estar menos 70. Pronto. Isso vai estar uma subtração. Pronto, aqui vai ficar menos 70. É só isso que muda. Então, nessa equação aqui, ó, pessoal, ó, vou pegar até a equação, é para agilizar o negócio. Nessa equação aqui, vou levar ela para lá de novo, e é que eu vou mudar aqui, ó. A única coisa que eu mudo aqui é esse sinal de mais, que vai virar menos, porque a velocidade é negativa. Vou tirar também aqui o mais, e aí vai virar menos. 40 menos 35. Isso aqui vai me dar o quê? S é igual a 5 km por hora. Tudo bem? No caso, pessoal, o meu desenho lá, a única coisa que ia mudar nele aqui é que a trajetória ia estar para um lado. Eu ia ter a trajetória aqui. E o meu carrinho, ele iria estar assim, ó. Ele iria estar se movimentando assim. Ok? Pronto. O meu carrinho ia sair daqui de uma posição 40, né? Que ele sai daqui da posição 40. E aí ele ia estar passando pela posição 5 km. Se ele andasse mais, pessoal, ele ia passar pela posição 0. E aí eu quero só atentar a vocês para o que é que significa essa posição 0. Essa posição 0, vou aproveitar aqui para falar, ela significa a origem da trajetória. Então, quando uma questão lhe pedir, por exemplo, em que tempo o móvel passa pela origem da trajetória? Então, eu estou querendo encontrar esse t para quando o s, que é a posição do móvel, for quanto? For 0. Ok? Tudo bem? Seria o que a gente chama de raiz da equação. Quando a gente está estudando lá uma equaçãozinha do primeiro grau, né, e do segundo grau. Aquelas benditas parábolas. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre essa parte? Posso passar? Pode passar, professor. Eu entendi. Não vão ficar com cerimônia não, viu? Aqui, pessoal, a gente tem um conteúdinho também bem interessante, que é um conteúdo chamado de encontro de móveis. Isso aqui funciona mais ou menos o seguinte, certo? Imagine que o Arnold, ele esteja viajando a uma determinada velocidade em linha reta. E imagine aí que o Carlos Alberto vá atrás dele a uma velocidade maior. Claro,
Aí eu quero saber, depois de quanto tempo é que o Carlos Alberto consegue acompanhar o Arnold. Então, geralmente, os problemas são desse tipo aí. Eles são um pouco mais trabalhosos, mas existe uma receita de bolo para responder a eles. E a primeira coisa é o seguinte: quando o Carlos Alberto acompanhar o Arnold, existe uma coisa nessa equaçãozinha que é a mesma para os dois. Qual é? O que é que vocês acham que é o mesmo para os dois? A velocidade. Não. Não, porque se eu sair na frente de alguém e se a gente viajar uma mesma velocidade, se a gente viajar no mesmo sentido, teoricamente um estará em repouso em relação ao outro. Por quê? Porque as distâncias não vão se alterar, já que a gente viaja a uma mesma velocidade. Não é a velocidade. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que nós marquemos um encontro lá na Praça Irmãos Dantas. Então, nós vamos todo mundo para Praça Irmãos Dantas. Qual é a única coisa que a gente tem em comum naquele local? O que é que vocês acham? Qual é a única coisa que a gente tem em comum naquele local? O ponto de encontro? O ponto de encontro, o local. Então, pessoal, nesse tipo de problema, uma coisa da onde vocês vão ter que partir é o seguinte: se é encontro, então isso significa dizer que a posição desses corpos, a posição desses corpos vai ser a mesma. Então é a partir daí que a gente tem que trabalhar isso. A posição dos corpos é a mesma, tá certo? Eu vou falar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, o que é que a gente tem que falar aqui na frente. Tem que falar só desses, gráficos. Eu vou falar logo dos gráficos, pessoal. Deixa eu ver aqui que horas são, se vai dar tempo. Ixi, já é 3h20, já são 3h20, 3h17. Tá certo o meu relógio aqui? 3h17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dos gráficos, tá certo? E aí eu vejo o que é que a gente faz com esse encontro dos móveis, encontro de móvel depois. Né? Se for preciso, eu gravo um videozinho e posto lá para vocês, ok? Fazendo esse exemplo. Então, vamos aqui aos diagramas. Esse diagrama aqui, pessoal, ele é o diagrama S vezes T no movimento uniforme. O que é diagrama? É o gráfico. E gráfico, pessoal, vocês têm que aprenderem a analisar gráfico. Por quê? Porque o gráfico ele me dá praticamente todas as informações que eu preciso do movimento de um corpo. Um gráfico ele é simplesmente uma tabela mais elaborada. O gráfico ele seria uma tabela elaborada. A tabela ela lhe dá todos os dados do movimento de um corpo. O gráfico vem e resume aquilo ali tudinho numa figura bonita. Tá certo? Então, isso é o gráfico. Então, como é que funciona o gráfico da posição em função do tempo? Então, eu tenho aqui, olha, o meu S. S é quem é a posição do móvel. E T é o tempo. No caso do movimento uniforme, eu vou ter três gráficos diferentes para a posição. Eu vou ter para o movimento progressivo, como é o gráfico do movimento progressivo? O gráfico do movimento progressivo, pessoal, eu me movimento no mesmo sentido adotado para a trajetória. Então, se eu chamar isso aqui de S0, depois de um determinado tempo t,
eu vou estar em uma posição S. Procede? Eu vou sair de uma posição S0, lá qualquer, uma posição inicial, e depois de um determinado tempo T, eu vou estar em uma posição S. Então, veja que nesse caso, S é maior que S0. Estão vendo? Procede? A minha posição final é maior do que a posição inicial? Sim. Então, eu tenho um movimento progressivo. Então, toda vez que eu tiver uma reta ascendente, né? O que é uma reta ascendente? É uma reta com inclinação para cima. Aqui para a direita, ó, a inclinação é para cima. Então, eu vou ter um movimento progressivo. Já no meu segundo gráfico, veja, quando o tempo é zero, ó, que é zero. Quando o tempo é zero, a minha posição está aqui, ó, S0. Depois de um determinado intervalo de tempo T, a minha posição é essa, ó. Então, lá no meu eixo, ela é aqui, ó, S0. Opa, S0 não, S, perdão. Então, a gente percebe que, nesse caso, como S está mais próximo do zero, S é menor do que S0. Então, nesse caso aqui, a minha posição final, que é quem eu chamo de S, ela é menor do que a minha posição inicial. Então, isso aqui significa dizer o quê? Que eu estou voltando para a origem, eu estou me movimentando no sentido contrário ao adotado para a trajetória. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um movimento retrógrado. Ok? Movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Bem, e o meu último gráfico, pessoal, veja, quando o tempo aqui é zero, ó, a minha posição é essa. Depois de um determinado tempo T, veja que a minha posição permaneceu. E ela permanece ao longo do tempo sempre a mesma posição. S0 e S. Então, veja que nesse caso, S0 é igual a S. Ora, se a minha posição final é do mesmo jeito da inicial, a minha posição não muda nunca, significa o quê? Significa que a minha velocidade é quanto? Zero. Mais precisamente, isso aqui significa dizer que eu estou em repouso. Tá certo? Isso significa dizer que eu estou em repouso. A minha posição agora, ela está mudando em relação ao chão, por exemplo? Ela não está mudando em relação ao piso. Então, no meu caso aqui, eu estou em repouso. Se eu fosse desenhar um gráfico aqui, eu pegaria um determinado referencial para que eu conseguisse medir a distância entre eu e o referencial e iria desenhar um gráfico como esse último aqui. Então, movimento progressivo, reta ascendente. Movimento movimento retrógrado, reta descendente, né? Ela desce. E o movimento, e quando eu tenho repouso, a minha posição ela é uma reta paralela ao eixo do tempo. Ok? Tudo bem? Para o caso das velocidades, aqui estão elas, ó. Ó, velocidade maior que zero, velocidade menor que zero, e aqui a velocidade nula, claro. Bem, e aí para não dizer que a gente não fez, sim, faltou só uma coisa aqui, tem mais um gráfico. Através do gráfico velocidade vezes o tempo, pessoal, eu consigo calcular, ó, gráfico velocidade em função do tempo, ou seja, é um gráfico que me dá a velocidade do móvel em função do tempo. Para o movimento uniforme, esse gráfico, a linha ela é sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, como eu já falei para vocês. Então, o móvel ele parte com uma determinada velocidade e essa velocidade se mantém constante ao longo do tempo. Sim, professor, então um gráfico desse aí serve para quê? Através desse gráfico, pessoal, eu consigo descobrir o quanto o móvel andou.
Então, através do gráfico da velocidade em função do tempo, eu consigo descobrir o ΔS, que é o quanto o móvel se deslocou em relação à sua posição inicial. Veja, imagine que eu tenho aqui o meu tempo T1, eu tenho aqui a velocidade, e aí aqui no meu tempo T2 eu tenho novamente lá a velocidade. Então eu formo aqui, pessoal, esta figura que a gente chama de... Aqui eu acho que está mais para um retângulo, né? Isso aqui. Mais para um retângulo do que um quadrado. A gente não pode afirmar que é um quadrado. Certo é que formou um retângulo. O meu ΔS aqui, pessoal, ele vai ser a área desse triângulo. Desse retângulo, perdão. Então eu vou ter aqui, ó, que a área desse retângulo, isso aqui vai ser igual a ΔS. Como é que eu calculo a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Base vezes a altura. Então, aí eu tenho a área de um retângulo. Eu calculando esse retângulo, eu consigo descobrir o deslocamento escalar. Esse outro gráfico aqui é para velocidade negativa, ou seja, para um movimento retrógrado. Pessoal, e para finalizar, não vai dar tempo eu falar dessa velocidade escalar relativa, a gente vai aqui para só uma resoluçãozinha aqui de exercício rapidinho para a gente ver. Eu quero falar de uma coisa para vocês, que é a função horária, né? A função horária, pessoal, às vezes ela vem com essa cara aqui, ó. Ó, muitas vezes ela vem com essa cara. Vamos analisar aqui a questão. Ó. O que é que a questão me diz? O móvel viaja obedecendo à função horária S igual a 20 menos 2t SI. Esse termo aqui, SI, o que é que ele significa? Significa que as unidades de medidas estão padronizadas. Ou seja, estão padronizadas. O que é que significa padronizadas? Elas estão utilizando o Sistema Internacional de Unidades. Então, eu tenho que a distância é em metros, a velocidade é em metros por segundo e o tempo é em segundos. É isso que significa, tá certo? Mas o que é que significa essa equação, pessoal? Essa equação, eu vou pegar aquela função horária e vou escrever ela aqui embaixo. Ó, como é a função horária original? S é igual a S0 mais V vezes o tempo. Então, quando eu escrevo a equação aqui embaixo dela, eu vejo o que é que significa cada termo, tá certo? Eu consigo identificar cada termo. Veja como é simples. Vou colocar aqui S é S, muito grande, deixa eu diminuir aqui. Ó, S é demais, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá aqui. S é S. Esse 20 é o S0. Esse menos 2. Fazer aqui, deixa eu ir mudando aqui a cor para ver se melhora. Pronto. Se esse 20 é o S0. Esse menos 2, ele vai ser o V. E claro, o tempo é o tempo, né? Precisa nem eu perder meu tempo com isso aí. Então, a gente tem, pessoal, dessa equação, ó, que S0
ele é 20. Como as unidades estão padronizadas, 20 metros. A velocidade é menos 2. Como está padronizado, menos 2 metros por segundo. Pessoal, vocês entenderam como foi que eu consegui retirar os dados aí? Eu pego a função horária que me é dada e escrevo, olha, eu apaguei o S ali, e escrevo a função original. O que é a função original? É a fórmula. Então eu pego e escrevo a fórmula, colocando termo embaixo de termo. O termo que acompanha o tempo é a velocidade. O termo que não tem o tempo é a posição inicial. Então, a posição inicial é 20 metros, a velocidade inicial menos 2 metros por segundo. O sinal de menos tem que acompanhar. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Eu quero saber, a primeira pergunta é o seguinte: de onde partiu esse móvel? De onde foi que ele partiu? Ele partiu do S0. Qual é a posição, qual é o valor do S0? 20 metros, né? 20 metros. Não esqueçam da unidade, tá certo? Eu vi alguns alunos esquecendo a unidade de medida. Não pode esquecer a unidade de medida. Então, 20 metros. Por que eu sei que é metro e metros por segundo? Devido a esse SI aqui, ó. Tá bom? Bem, se ele não lhe der esse SI, ele vai dizer quais são as unidades. Ele vai dizer assim, distância em quilômetros, ou então em centímetros, alguma coisa do tipo, e o tempo ele diz também a unidade. Segunda pergunta é, ele descreve movimento progressivo ou retrógrado? O que é que eu preciso olhar para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado? O sinal? Sinal de quem? Positivo ou negativo da velocidade. Pronto. Então ele é o quê? Retrógrado. Ele é retrógrado. Pois a velocidade é negativa, né? Pronto. Ele é retrógrado, pois a velocidade é negativa. E aí o que eu havia falado lá para vocês durante a explicação é em que instante ele passa pela origem da trajetória. Então a gente tem que atentar ao seguinte, pessoal. O que é que significa a origem da trajetória? Posição igual a zero, certo? Então o que a gente precisa fazer aqui é calcular o tempo para S igual a zero. O que a gente precisa é simplesmente isso. Então, vamos simplesmente pegar a equação lá para finalizar. S é igual a 20 menos 2 vezes o tempo. S é igual a 20 menos 2 vezes o tempo. E aí, pessoal, se eu quisesse encontrar a velocidade desse móvel em qualquer tempo, eu iria simplesmente substituir aqui o tempo, tá certo? Pelo número que ele me desse e resolver a funçãozinha. No nosso caso, ele não quer o tempo. Melhor dizendo, ele não me dá o tempo, porque ele não quer a posição. Ele quer é o tempo. E aí ele me deu a posição. Qual é a posição? Origem da trajetória. Origem da trajetória. Ok? Então vamos lá. Ó, se S é igual a 2t, se S é igual a menos 2t, menos 2t é igual a S. Eu estou simplesmente pegando S e repetindo com 2t. Ok? Professor, Oi. com licença. Eu vou procurar Mobfog, aí o diretor Gilvan falou que era pra gente estar lá 3h30. Tudo Aí já bem. são 3h30. Eu tô saindo da aula, viu? Ok. E Aí, o aluno, depois... Diga. Diga. O aluno Gustavo Eduardo do primeiro ano A, ele tá com Covid. Aí ele falou que ele mandou mensagem para mim, ele disse que tinha saído na aula. Ele saiu lá pelo meio da aula, porque ele disse que não estava se sentindo muito bem. Tudo bem. Depois você me chama no privado para eu mandar o link da frequência, viu? Tá certo.
Então vamos Tchau. lá, pessoal. Tchau. Então, pessoal, ó, só para finalizar. Eu estou só pegando o S e reescrevendo. Se S é igual a menos 2t é igual a S. Esse 20, eu vou pegar ele e vou jogar ele para o lado do S. Como ele está positivo desse lado, ele vai negando para o outro lado. Então, vai ficar menos 2t é igual a S menos 20. Tá bom? S, isso aqui é um S, não é o 5 não. Pronto, feito isso, a única coisa que eu vou substituir é o S por 0. Então, vai ficar, ó, menos 2t é igual a 0 menos 20. E aí, eu vou para cá, ó. T vai ser igual a menos 20. E esse 2, menos 2, eu vou jogar ele para o lado do 20, do menos 20, e como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou jogar ele lá para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando com t. Então, eu vou jogar ele lá dividindo. E atenção, eu vou levar ele com sinal e tudo. Tá bom? Por que eu vou levar ele com sinal e tudo? Porque depois eu vou ter que multiplicar por menos 1. E aí, para que isso? Então, eu vou levar aqui, ó, menos 2. Outra coisa, quando você for fazer esse cálculo, esse seu t nunca vai poder dar negativo, porque eu não tenho um tempo negativo. Então, aqui a gente faz o jogo de sinais, né? Menos com menos dá mais, e 20 dividido para 2, 10 segundos. Então, esse é o tempo que ele demora para passar pela origem. Lá da posição que ele saiu, da posição 20 metros, e para chegar lá na posição 0. Claro, nesse intervalo, nessa distância, né, de 20 metros até 0, ele vai andar 20 metros. E claro, se eu pegar esse termo 2 vezes o tempo, tem que dar os 20 metros, que é justamente para dar a posição 0. Então, 2 vezes 10, 20. Ok? Tudo bem? Só eu vou parar a gravação agora. Ok? Parando aqui.